Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Thaís, professora aqui da Já Passei Educação, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, intitulado como Racismo e Antirracismo na Educação, Repensando Nossa Escola. Não vamos discutir todo ele, mas alguns capítulos solicitados, tá? Então vamos aí juntos. Então, como vocês podem ver aqui, Racismo e Antirracismo na Educação, Repensando Nossa Escola. Seguindo, eu vou trazer uma contextualização rápida para vocês sobre o livro, sobre as ideias gerais do livro, porque assim, ele não é um livro escrito por um único autor, tá? Inclusive a autora que aparece aí para vocês no título, ela é a organizadora desse livro, então ela que fez toda a organização dos artigos para serem inseridos nos capítulos, mas cada capítulo foi escrito por uma autora diferente, tá? Então, são vários artigos. Por que é importante entender isso? Porque eles não têm uma continuidade da mesma ideia. Então, cada capítulo traz uma ideia sobre este assunto, mas sobre uma ótica, um ponto de vista, um estudo de uma pessoa específica, e aí eles não são correlacionados, eles não vão dando continuidade um ao outro, como um livro quando é escrito por uma pessoa, ou duas, três, tá? Nesse caso aqui, são vários artigos inseridos em cada capítulo. Então, essa é uma informação importante, porque cada capítulo vai ter um olhar diferenciado. Então, a gente vai capítulo por capítulo para facilitar o entendimento de vocês. Então, é um livro formado por vários artigos, contextualiza a situação histórica brasileira em relação ao racismo. Então, em vários pontos, mesmo sendo autores diferentes, a gente vai sempre ver essa correlação histórica relacionada ao racismo no Brasil, tá? Visa trazer reflexão para profissionais da educação no combate ao racismo no ambiente escolar. Então, assim, o tempo inteiro vocês vão perceber que a linguagem do livro, e eu recomendo, apesar de ser relativamente antigo, né, tem mais de 20 anos esse livro, apesar de ter todo esse tempo, ainda se mantém um tema muito atual, e a gente consegue perceber, fazendo a leitura, que algumas coisas a gente já teve avanços, mas muitas das coisas que a gente vai vendo no livro ainda não alcançamos esse avanço importante. Então, a gente consegue observar essas questões. E a fala é sempre direcionada aos profissionais de educação, principalmente aos professores. Por quê? Porque uma coisa que todos os autores do livro concordam é que a escola é um espaço privilegiado para a gente discutir, refletir e tomar ações para que o racismo ele deixe de existir, né? Claro que é um processo longo, mas é lá na escola que eles enxergam a escola como o espaço mais privilegiado para que isso possa acontecer. Porque se a escola abrir mão disso, se ela não se responsabilizar por mais essa questão, muito difícil de alguma coisa mudar, tá? Porque é a escola que vai ter esse espaço aí de privilégio para que a gente discuta, e aí vários autores vão dizer aqui, né, não adianta discutir só, a gente precisa discutir, refletir e tomar ações para que as coisas mudem. Então, nesse panorama geral, assim, que o livro que os artigos vão se estabelecendo com essas ideias. Aí, por que eu tô fazendo essa contextualização para vocês? Porque, às vezes, a gente não lembra de todos os detalhes de cada capítulo, que cada pessoa escreveu. Mas se vocês conseguirem fixar bem essas ideias, entender qual é esse propósito do livro, eu tenho certeza que na hora que aparecer uma questão, você vai conseguir interpretar com esse olhar e vai te facilitar, assim, 70% do caminho para você acertar a questão, tá? Então, é por isso que eu tô trazendo esse panorama de contextualização aqui. Então, o livro tem essa ideia de trazer reflexão para que a gente possa combater o racismo. Ele também, né, o livro vai trazer em vários momentos dados, ações cotidianas, práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas. A gente vai ver que tem um trecho de um capítulo que vai especificar pra gente o que é cada coisa dessa, tá? Trata a escola como eu já falei pra vocês, local privilegiado para o combate ao racismo, e vai também direcionar ações de combate ao racismo no espaço escolar, porque não adianta a gente ficar só na reflexão, a gente precisa ir pro campo da ação, senão nada vai mudar. Agora sim, a gente começa o capítulo sobre formação de educadores e educadoras para o combate ao racismo. Mais uma tarefa essencial. Então, só pelo título a gente já consegue entender o caminho do olhar da autora aqui nesse capítulo, né? Ela quer direcionar o nosso entendimento. Por que é importante que o professor receba formação para atuar contra o racismo, para atuar de forma ativa dentro da sala de aula, enfim. Porque
eu vou até já fazer uma reflexão aqui com vocês. Quantos de nós não tivemos nenhuma base boa para tratar sobre esses assuntos, né? Quantos de nós nos sentimos desconfortáveis ou sem ideias ou não entendendo muito bem o caminho que tem que se fazer para combater o racismo de fato? Muitos de nós nos prendemos àquela data específica da consciência negra para trabalhar esse assunto pontualmente e não no ano inteiro como deveria ser. É porque é uma coisa que não vai acontecer numa semana, ela vai acontecer durante todo o ano. O racismo está presente no nosso dia a dia, no dia a dia do nosso aluno. Então, esse combate ele não pode acontecer somente em uma semana específica por uma data comemorativa, ou nada disso. A gente pode também ser trabalhado pontualmente, mas precisa ser uma coisa contínua. E para que a gente tenha possibilidade de fazer isso, a gente precisa de formação. Então, esse capítulo vai por esse caminho. Os profissionais de educação, os professores, precisam ter formação adequada para poder conseguir falar sobre esse assunto, conseguir fazer essas reflexões, conseguir tomar ações positivas. E aí a gente vai ver nessa discussão durante esse capítulo, tá? Porque se trata de mais uma tarefa essencial. Então, aqui no capítulo já falava, é uma tarefa essencial que os professores, no caso, tenham formação. E por que isso é essencial? Aí a autora vai trazer algumas reflexões aqui sobre coisas que estão estabelecidas dentro da escola. Então, a primeira coisa que ela vai dizer é o seguinte, que a educação ela vai trazer tanto experiências concretas quanto produção teórica. E isso fica estabelecido, enraizado. E quais são as influências que tanto essas experiências concretas quanto essa produção teórica está trazendo? Será que as produções teóricas elas estão fortalecendo apenas um grupo étnico-racial, como, por exemplo, o europeu, que é uma coisa que eu posso dizer com convicção, porque quem é da minha época de estudos vai lembrar que quando a gente aprendia história na escola, era muito pela visão Europa, né? A gente não tinha uma visão de todos os panoramas, a gente tinha uma centralidade na história contada a partir da visão europeia, dos portugueses e tal. A gente não tinha ouvido o lado dos índios, dos indígenas, a gente não tinha o acesso à escuta sobre o lado da população negra, a gente não tinha esses acessos, a gente tinha muito uma visão europeia, pelo menos na minha época de formação foi assim. E a gente precisa também ter esse olhar atento para essas questões. E aí, claro, cabe lembrar, esse livro é um pouquinho antigo, né? Mais de 20 anos, então muita coisa mudou de lá para cá, algumas coisas significativamente, outras nem tanto. Aí vocês vão fazendo essa observação. Para a prova, né? Porque aqui a gente também não pode ficar só no campo da reflexão, que é bacana para a nossa formação, mas a gente precisa pensar na hora da nossa prova do concurso. Então, para a prova do concurso, vai ser cobrado como está no livro. Então, tenta desviar um pouquinho dos avanços que a gente teve de lá para cá. Porque como muita coisa mudou, pode ser que isso seja confuso para você. Observa como está no livro. Então, na época que foi escrito esse livro, foi assim que foi estabelecido, né? E aí, o que ela vai refletir sobre a realidade da escola? Que nos livros didáticos, a gente acaba tendo muito estereótipos brancos, né? Que os currículos escolares também, eles não têm conteúdos focados na cultura afro-brasileira, anterior ao sistema escravista. Por quê? Porque a gente só tem história a partir do sistema escravista. Antes disso, como que era a cultura da população afro-brasileira ou africana mesmo, a gente não tem essa história, muita coisa se perdeu, muita informação foi perdida, a gente não tem acesso a essas informações. É isso que está dizendo aqui. Então, estereótipos lá nos livros didáticos, ou até nos livros que as crianças têm acesso. Problemas, assim, na construção do currículo por não abordar conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira antes da escravidão. E também aí ela vai colocar linhas de atuação, de ação que a gente pode ter, né? Que é a partir da formação de educadores. E também produção de recursos didático-pedagógicos. Então, aqui ela primeiro apresentou um problema. Olha, a gente tá com um problema nos livros didáticos, estamos com um problema nos currículos que não estão abordando esse tema. Por que eu disse que de lá pra cá muita coisa caminhou? Porque a gente tem hoje diretrizes curriculares relacionadas às relações étnico-raciais que determinam que esse assunto tem que ser tratado na educação. Então, algumas coisas caminharam, né? Outras nem tanto. Mas aí a gente tem que ter a visão do livro, porque é isso que pode ser perguntado lá pra gente, tá? E aí, apresentando esses problemas, olha, a gente tá com problemas nos conteúdos, a gente tá com problema nos livros didáticos, ela vai também apresentar uma linha de ação. O que a gente pode fazer em relação a isso?
Lembra que eu falei que ela traz reflexão, mas a gente sempre tem que levar para o campo da ação. Tá, refletir que os meus livros didáticos têm estereótipos brancos. Refletir que a gente só tem acesso ali à história a partir da escravidão. Antes disso, a gente não tem acesso. O que a gente faz a partir disso? Então, a gente precisa repensar os nossos materiais didático-pedagógicos para que eles abordem a diversidade étnico-racial também e a formação dos professores, para que eles sejam capazes, por exemplo, de abordar assuntos relacionados à cultura afro-brasileira. Então, são essas duas linhas de ação que ela vai determinar nesse primeiro momento. Sobre a exclusão escolar e início da exclusão social da criança negra. Então, sim, a autora vai determinar que o início da exclusão social que a criança negra passa é na escola. É no primeiro momento que ela vai começar a sofrer com isso. Por quê? Porque é o momento que ela começa a integrar a sociedade. Até então, ela tá lá na casa dela, com a família dela, protegida pelo núcleo familiar. Quando ela acessa a escola, é o primeiro embate que ela vai ter em relação a essas questões, tá? Possivelmente. E aí, para que ela possa provar isso que ela fala no título, né, ela já traz vários dados. Então, ela vai colocar dados aqui, ó, apresentação de dados. E ela vai trazer uma série de dados sobre, ó, possibilidade de sucesso em relação a alunos brancos e alunos negros é diferente, sendo que os alunos brancos têm mais acessos e mais sucessos dentro da escola do que os alunos negros. A repetência do aluno negro é superior em relação ao aluno branco. Os alunos negros apresentam maiores índices de atraso escolar, também de interrupção tanto temporária quanto definitiva. Então, assim, não é uma coisa que ela está dizendo e jogando no ar, ela está provando através de pesquisa. A pesquisa é antiga, da década de 90, mas serve para embasar naquele momento, tá? Não sei dizer como está a situação agora, né? Precisaria verificar as pesquisas atuais como está em relação a isso. Pode ser que a gente tenha tido avanços, mas lembra, na hora da prova você precisa responder conforme está no livro, tá? Então, naquela época que foi escrito, ainda tinha essa diferença muito grande entre alunos brancos e alunos negros em relação a vários índices, repetência, interrupção, ou seja, né, evasão escolar, tanto temporária quanto definitiva, dificuldades maiores em relação dos alunos negros em relação aos alunos brancos, tá? Ela sempre vai fazer esse comparativo. Também, aí, através disso, né, a gente apresenta desigualdades educacionais, porque se o aluno branco está tendo mais sucesso, se o aluno negro está repetindo mais, está se atrasando mais, está evadindo mais, isso vai gerar, claro, a desigualdade educacional. E aí essa desigualdade educacional também ela traz em dados, ó, menor número de alunos de anos de estudo, então a população negra apresenta uma quantidade de anos de estudo menor em relação à população branca. O índice de analfabetismo na população negra é maior e também menores no mercado de trabalho, ou seja, tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho, principalmente no que se refere a cargos mais elevados, isso a gente vivencia até hoje, tá? Então, ela vai fazer nesse período aí uma apresentação de dados para embasar. Por que é importante a gente refletir sobre isso? Então, ela tá mostrando em dados que tá tudo errado, a gente precisa mudar alguma coisa. A experiência do Núcleo de Educação de GLE10 em capacitar educadores e educadoras para combater o racismo. Então, esse instituto, né, é um instituto da sociedade civil mesmo, organizado em duas frentes. Eles tratam sobre assuntos relacionados ao racismo e também às mulheres. E aí, eles forneceram, de 96 a 2000, 14 cursos em vários estados brasileiros, para profissionais, para professores, para tratar sobre essa questão do racismo e o antirracismo dentro das instituições escolares, como que a gente podia trabalhar com isso, tá? E aí ela vai trazer um panorama sobre esse curso, porque lembra, a gente está falando do capítulo sobre formação, a gente está reconhecendo que é importante formar profissionais de educação qualificados para combater o racismo. Então, ela vai explicar aqui pra gente como que o curso funcionou, quais foram os resultados, o que foi trabalhado, para dar um direcionamento dessas ações, tá? Só um adendo, gente. Talvez vocês vão ver aqui no capítulo do livro, que eu não expliquei ainda. O antirracismo tá com hífen e nos slides tá sem hífen, porque teve uma alteração, né, nesse meio tempo, da norma da língua portuguesa em relação ao hífen, então agora é tudo junto, tá? Mas antes era separadinho, por isso tá diferente. Então, vamos lá. Em relação ao curso, foram 14 cursos, né, em vários estados,
E ela vai destacar que todos os participantes tinham um traço comum, algo que todo mundo tinha uma questão semelhante. Todos tinham uma inquietação quanto ao racismo, ou seja, tinham certo incômodo em relação ao racismo e estavam buscando orientação e apoio. Por quê? Porque ela vai ressaltar, eles se sentiam perdidos. Eu me incomodo, eu vivencio, eu vejo algumas coisinhas, mas eu não sei como agir em relação a isso. Então, os educadores buscavam ali um direcionamento, um apoio, porque não tiveram isso na sua formação inicial. E aí ela vai ressaltar, um educador bem preparado é multiplicador de informação correta e agente de mudança poderoso. Então ela vai destacar que os profissionais de educação precisam de formação nessa área para que eles possam ser multiplicadores. Então, nem todos os profissionais têm acesso a cursos desse tipo, mas que quem teve possa multiplicar essas questões, essas reflexões e ações positivas para que as coisas mudem. Então, ela vai dizer que o educador então, vai ter um potencial de mudança poderosa, tá? Então, uma possibilidade de questão aí. Vai além de realizar projetos pontuais, gera atitudes positivas. Então, lembra que eu falei? Nada adianta a gente trabalhar numa época específica sobre esse assunto. É uma coisa que a gente precisa ser, além de ser constante, precisa ser bem embasada, bem refletida, para que gere ações, para que as coisas de fato aconteçam. A estrutura do curso. Então, a estrutura desse curso que eu citei aqui para vocês, do Instituto, teve como objetivo proporcionar elementos para decodificar a construção da pessoa negra, porque em vários momentos ela vai destacando que nessa construção da personalidade, da própria visão do autoconhecimento que a pessoa negra tem por dela mesma, isso acontece muito na nossa infância, né? E aí as interferências que o externo traz para essa pessoa pode acarretar numa imagem negativa, numa imagem que a pessoa despreza por conta do racismo sofrido. Então, a gente precisa trabalhar nessa base para que o aluno já saia fortalecido, né? Para que ele tenha um autoconhecimento sobre ele mesmo, uma autovalorização, para que ele possa conhecer a sua história e a partir disso ele possa combater esses índices que todos que a gente apresentou aí anteriormente, tá? Conteúdo. Então, os conteúdos variaram, né? Entre a distinção de conceitos, então trouxe a distinção de conceito do racismo, o que é discriminação racial, o que é preconceito, o que é segregação racial, o que é desigualdade racial. Nos próximos slides, a gente vai ver um pouquinho sobre racismo, discriminação racial e preconceito. No livro, não é tratado sobre a segregação e desigualdade racial, tá? Isso aqui foi tratado apenas no curso do Instituto, mas no livro ela só está citando mesmo. Também vai tratar sobre a cultura brasileira e mitos civilizatórios, estratégias de enfrentamento ao racismo no Brasil, saberes produzidos pelas culturas juvenis e definição do movimento hip hop. Isso aqui, gente, vamos com calma, é o que estava presente nesse curso que ela está dando exemplo. Ela está citando um curso do instituto que ela pertence e ela traz as experiências que foram estabelecidas dentro desse curso. Ela está dizendo, os conteúdos que a gente abordou nesse curso foram esses. Não quer dizer que esses conteúdos estão presentes dentro do livro dela, tá? Ela só cita mesmo. E aí, para que serve o curso? O objetivo, de uma forma mais ampla, ela convida todo mundo que participa do curso a refletir, né? Como entender os conceitos de preconceito, discriminação racial e racismo. Então, ela vai trazer aí um pouquinho dos conceitos. E aí, aqui eu vou destacar para vocês, importantíssimo, porque aqui eu consigo visualizar facilmente uma questão de prova. Qual é o conceito de preconceito? Qual que é o conceito de discriminação? De acordo com a obra, tal. Então, bastante atenção aqui. Eu não coloquei o conceito inteiro, porque ela usa vários parágrafos para poder descrever, mas eu peguei as palavrinhas-chave, aquilo que é determinante para você relacionar, tá? E aí você vai grifar essas palavras e você vai se atentar a elas para que na hora da prova elas façam sentido para você. Preconceito. Então, preconceito é sempre uma atitude negativa. E aí, para que seja uma atitude, para que a gente tenha uma atitude negativa, precisa ter um referencial positivo para a comparação. Então, é o sentimento direcionado a um grupo como um todo. Então, o preconceito, ele não é direcionado primeiro para uma pessoa, e sim a um grupo. E aí, como a gente está falando aqui de racismo, a gente vai levar para esse direcionamento. Quando ela fala aqui de uma atitude negativa, precisa ter um grupo comparativamente positivo. E é o que nós temos hoje população negra, sempre como as pessoas sempre têm uma visão preconceituosa negativa em comparação à população branca.
Então, sempre o que vai ser pontuado no preconceito vão ser reproduzidas falas que vão denotar que esse grupo negro é inferior ao grupo branco nesse quesito. Então, tem uma atitude negativa em relação a um ponto específico. E aí, aqui, quando a gente fala de preconceito, a gente tá falando de um grupo como um todo. Eu não tô falando de uma pessoa, estou falando de um grupo. O grupo negro, as pessoas assim, as pessoas assadas, é nesse sentido, tá? Esse é o preconceito. Então, o que é o ponto-chave aqui do preconceito? Atitude negativa e essa relação de comparação com alguma coisa positiva, algum grupo positivo, tá? Esse estabelecimento que vocês precisam ter. Agora, e a discriminação? A discriminação é a manifestação comportamental do preconceito. Então, se tem um preconceito, quando eu vou discriminar, é um comportamento. Então, o preconceito em si, ele não é um comportamento. A pessoa, ela pode ter o preconceito, mas ela guarda ali pra ela e ela não tem nenhuma atitude preconceituosa, digamos assim, que gera essa discriminação. Acho difícil, mas, né, é nesse sentido. O preconceito é uma coisa mais fechada ali, num grupo, em pessoas, uma coisa que tá na mente, mas a pessoa não externaliza. Quando há essa externalização, é o comportamento. E aí, esse comportamento é um comportamento discriminatório. Então, o preconceito leva à discriminação. Então, qual é a palavra-chave de discriminação? Comportamental, ou comportamento, de uma forma geral. Então, a manifestação comportamental do preconceito em atitudes. Então, são atitudes manifestadas do preconceito. E aí, limita ou impede o desenvolvimento do grupo discriminado e mantém os privilégios do grupo discriminador. E aí, isso vai gerar desigualdade racial. Então, vamos lá. O que a gente pode pensar aqui numa questão de discriminação? Um exemplo clássico, a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e aí tem duas pessoas fazendo a entrevista, as duas têm qualidades semelhantes, mas, por exemplo, a pessoa negra, ela teve um destaque ali, ela fala melhor, ela se expressa bem, ela teve uma formação mais detalhada e tal. Mas pela questão racial, da cor, ou do cabelo, ou de uma série de outras coisas que acontecem até hoje, e as pessoas são discriminadas por isso, ela deixa de passar nessa entrevista, a pessoa branca passa, por causa do cabelo. Vamos dizer assim, ela vai trabalhar numa loja de shopping e o proprietário da loja quer todo mundo com o cabelinho alinhado, e aí não alinhado para baixo, né, escorrido, não quer ninguém com black, por exemplo. É uma atitude discriminatória, muitas vezes não é falado na entrevista, né? Fica só ali pro entrevistador. A pessoa negra pode até ter essa sensação, mas não vai ter essa certeza, porque normalmente é velado, isso não é exposto de uma forma ampla, mas essa pessoa foi prejudicada. Então, foi um preconceito na cabeça do entrevistador, que foi tornado a partir de atitudes que prejudicou a pessoa negra em relação à pessoa branca. E aí, isso aqui fez o quê? Com que o grupo discriminado, que no caso a pessoa negra, ela fosse impedida de ter ali um acesso, então ela impede o desenvolvimento e mantém privilégios. Então a pessoa branca, ela só conseguiu a vaga porque há esse preconceito, porque senão a vaga seria da pessoa negra. Então é nesse sentido, mas assim, um exemplo muito simples que eu dei, acontece muito mais, de formas mais graves, de formas mais diversas, na diferença salarial, numa série de outros elementos que acontecem, porque a gente precisa lembrar que o nosso país tem uma cultura de racismo muito velado, que é uma coisa que não é explícita, mas a gente sabe que acontece nas entrelinhas, tá? E aí o racismo é um pouquinho mais difícil da gente explicar, um pouquinho mais complexo, tá? O racismo, ele vem de uma dificuldade de definir por quê? Porque é uma prática social negativa, então todo mundo sabe que isso é ruim. E as pessoas, em sã consciência, não vão assumir que elas se identificam como racistas. Então, ela vai fazer reflexões sobre o racismo, né? Então, ela vai falar, não dá pra gente determinar, racismo é isso. Porque o racismo, ele se manifesta de várias formas. E por que é tão difícil da gente determinar como ele é? Porque as pessoas, elas não vão se dizer, não vão se manifestar, eu sou racista mesmo. Ninguém vai ter orgulho disso. Porque todo mundo sabe que é uma prática social muito negativa. Mas não quer dizer que as pessoas não sejam, né? Porque é uma coisa que tá ali incutida na nossa cultura. E aí, por isso que a gente precisa trabalhar isso na educação. Porque tá na nossa cultura enraizado. Para que a gente vença isso, a gente precisa trabalhar lá na escola, onde a gente dá a base da formação da população de uma forma geral, né? E aí ela vai trazendo algumas reflexões sobre o racismo. Então, como que expandiu o racismo? A partir, primeiro, de uma interpretação equivocada das teorias evolucionistas de Darwin. Então, houve uma interpretação errada de que existia uma hierarquia branca em relação à população negra, que existia qualidades maiores na população negra dentro da teoria de Darwin, que foi um equívoco de interpretação, isso muito lá atrás.
mas aconteceu. Depois, no Brasil, isso foi enraizado, olha só, por médicos, juristas, escritores, sociólogos e historiadores que buscavam provar a inferioridade da população negra. Então, no Brasil, o racismo foi se estabelecendo assim, a partir de pessoas que eram referência de formação, de pesquisa, e isso interferiu profundamente na nossa marca histórica do racismo no Brasil. E aí, atualmente, ele se manifesta, né, o racismo vai se manifestar de 3 formas, em 3 níveis. Isso aqui é importante, tá, gente? Então, se cair lá na tua prova, quais são os níveis de manifestação do racismo nos dias atuais? É o nível individual, o nível institucional e cultural. E aí a gente vai explicar cada um deles para finalizar esse capítulo, tá? Já estamos acabando. O nível individual do racismo é quando um membro de um grupo racial julga-se superior ao outro. Muito simples. Então, qual que é o nível do racismo individual? A pessoa branca se sente superior à pessoa negra pelo simples fato de pertencer a um grupo racial branco. Só por isso. Nada mais que possa diferir, tá? Mas é isso. Um indivíduo específico, individual muito simples. É a palavra indivíduo sentindo superior. Então, indivíduo superior a outro grupo, tá? Institucional. Quando a gente fala do racismo institucional, é quando a gente dispõe de instituições. Então, tá vendo como é muito simples, ó? Individual é um membro, institucional é uma instituição, a serviço dos pressupostos do racismo individual. Então, uma pessoa, ela pode ter um pensamento racista e aí ela participa de uma instituição. Por exemplo, de um entrevistador mesmo. Pode ser que a pessoa seja proprietária da empresa. E aí, a partir disso, ela utiliza do seu preconceito individual, do seu racismo individual para prejudicar uma pessoa no acesso. Então, o acesso, por exemplo, ao trabalho. Ou então, ela joga o salário da pessoa negra lá embaixo para exercer a mesma função de uma outra pessoa branca. Então, ela está prejudicando uma pessoa de um grupo racial diferente do dela, institucionalmente, através das instituições. Isso pode acontecer em trabalho, numa escola, numa repartição pública, faculdade, em diversas possibilidades, esse racismo institucional pode acontecer. E aí a gente tem que lembrar, esse racismo institucional tem a ver com as instituições. É quando eu utilizo as instituições como ferramenta de perpetuar o meu racismo individual, tá? Essa é a ideia. O racismo individual é só de um indivíduo, um membro, e o institucional, eu uso a instituição para continuar perpetuando o racismo. E o cultural, ele é a expressão do individual e institucional, da sua superioridade da herança cultural. Então, é quando esse sentimento de um membro ou da instituição, de uma forma geral, é um sentimento de superioridade por conta de uma herança cultural de um grupo étnico-racial em relação ao outro. Ou seja, é o racismo expresso na cultura. É aquele racismo que todos nós temos desde muito cedo, porque vai se estabelecendo na questão dos estereótipos, na questão por exemplo, da capa de revista que nunca apresenta uma mulher, um homem negro, do programa de TV que sempre coloca a mulher negra ou o homem negro como empregados e nunca como protagonistas, dos chefes que você nunca teve que são negros e sempre são brancos. Tudo isso é uma coisa que a gente, se você for andando na tua vida, você não vai perceber, mas se você olhar atentamente, você começar a fazer reflexões e você observar com um olhar mais aberto, você vai ver que isso está acontecendo até hoje, e isso é extremamente cultural, porque ninguém vai dizer que foi por isso, né? A gente vai dizer uma série de coisas para justificar, mas ninguém vai dizer que é por conta do racismo. E esse é o racismo cultural. Ele tá vivendo ali com a gente através disso, através do individual e também do institucional, mas ele tá enraizado na nossa cultura com essa sensação de superioridade. Aqui eu sempre vou trazer, né, a maioria das vezes superioridade branca em relação à população negra, mas aqui ela tá deixando determinado de uma forma ampla, né? Não tá falando nem da população negra especificamente, ela tá falando do racismo cultural de uma forma geral, tá? Então essas são as definições, aí dá uma rabiscadinha aí no que você acha mais relevante, porque é importante. E aí, só pra gente finalizar, no curso, ela traz um exemplo de uma dinâmica de grupo adaptada para o curso. É a dinâmica você concorda ou discorda. E aí ela vai trazendo várias questões que a pessoa tem que dizer se concorda ou discorda. Por exemplo, aqui, já tive colegas negros como professores. Já trabalhei como um diretor negro ou uma diretora negra. Por que ela fala dessa dinâmica ser importante?
Porque quando você vai falar sobre o racismo, a tendência é que as pessoas se fechem com medo de manifestar o seu racismo. E aí ela fala que quando você traz para uma dinâmica, uma brincadeira, as pessoas acabam se abrindo mais, se soltando, e esse racismo pode ser manifestado ali nas falas. E aí foi o que acontece durante esses relatos que ela traz dessa dinâmica, que ela vai fazendo essas perguntas e as pessoas vão trazendo. E a partir da resposta, as próprias pessoas refletem e falam, poxa, realmente, nunca tinha pensado nisso, aí agora eu tô vendo. Então é uma dinâmica que ela trouxe dentro do curso. E aí ela fala o seguinte, que as respostas a uma pergunta: como os conteúdos do curso poderão influenciar para a sua prática pedagógica? E aí, nesse trecho, ela traz relatos de vários professores. E, em sua maioria, eu não trouxe os relatos aqui porque eu achei que não havia necessidade mesmo, porque a maioria dos professores vão relatar o seguinte, que não tinham esse conhecimento, que tinham vontade de pesquisar, mas não sabia nem por onde começar, que não tinha observado tantas questões relacionadas ao racismo dentro da escola e a partir da reflexão do curso, teve um olhar muito mais atento e que ia começar a trabalhar isso em sala de aula de forma mais contínua e veemente. Então, basicamente, os professores abrem o olhar mesmo para a questão do racismo. Eles já iam com uma predisposição para isso, mas com o curso isso ampliou muito mais. E aí é por isso que ela ressalta a importância da formação docente em relação ao antirracismo nas escolas, para que os professores possam ter formação adequada para perpetuar essas ideias e enraizar isso de uma vez por todas na nossa cultura, tá? Então esse é o capítulo que nós trabalhamos agora. Na próxima aula a gente volta com mais um. Até mais!